E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de iniciar esse vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre qual é a maior habilidade que o cara que quer ser um bom investidor deve treinar e deve se especializar evoluindo com o passar do tempo ao modo que ele vai investindo. Então, com o passar do tempo, os investidores vão ganhando casca, maturidade e aprendendo cada vez mais como funciona a bolsa de valores e o mercado, sabendo que ele pode oscilar de preço caindo muito ou subindo muito, dependendo da situação que anda o mercado e a economia como um todo. Então, as variáveis são muito grandes na bolsa de valores. Às vezes o juro um pouco mais alto ou o juro um pouco mais baixo pode criar oscilações muito grandes, mesmo que a empresa em si não esteja tendo nenhum tipo de atividade diferente. Às vezes a empresa está tendo os mesmos resultados e seguindo a mesma linha com o passar do tempo, mas a oscilação do seu preço é grande devido a fatores macroeconômicos que são incertos. Então, algumas notícias, algumas situações que acontecem no dia a dia vão fazer com que o preço mude bastante. Às vezes as variações são bem grandes, até de 50%, 60% ou 70% de queda, sem nenhum motivo aparente. Então, para os investidores desavisados, isso vai criar um certo desconforto, fazendo com que eles não saibam o que está acontecendo. Os investidores iniciantes tendem a pensar que os preços são formados de forma totalmente justa. Então, eles começam a avaliar o resultado da empresa. A empresa deu um resultado positivo, amanhã o mercado vai abrir e a cotação vai subir. E muitas vezes eles se deparam com uma queda de 8%. Às vezes tem muitos interesses por trás envolvidos, que só grandes investidores mais experientes vão saber. Então, os investidores desavisados e pouco experientes não saberão como proceder ao longo do tempo. Por isso, existe uma habilidade que é muito importante e que eu vejo que a maioria dos investidores negligencia bastante, agindo até com um certo preconceito quando alguém fala sobre isso. Geralmente, quando a gente fala de religião, que é um assunto bastante polêmico, que envolve crença das pessoas, e não tem nada físico ou material para provar todas essas crenças, para a gente ter algum tipo de prova científica de que aquilo é verdade ou não é apenas algo que cada um acredita, não tem como a gente ter provas. E existem muitas pessoas que são muito técnicas no mercado financeiro, ou seja, são pessoas que seguem números, que seguem estatísticas, e com o passar do tempo elas vão estudando bastante, se tornando pessoas cada vez mais inteligentes e sendo cada vez mais técnicas nas suas escolhas, mais pragmáticas e mais racionais. Isso é muito bom, faz com que o investidor tenha muito mais cuidado e evite grandes erros. Só que evitando grandes erros, às vezes eles vão evitar também grandes ganhos. Porque na bolsa de valores existe a matemática exata, mas também existe uma ciência que não é tão exata. Que aí é o tema desse vídeo, a fé. Existem pessoas que tratam a fé com um certo tipo de preconceito, misturando a fé com a religião e achando que é a mesma coisa, que são coisas inventadas por alguém ou papo furado, e que a gente tem que focar apenas em coisas que a gente pode ver, tocar e ter certeza absoluta que vão acontecer. Então, quando uma pessoa toma uma decisão muito corajosa, muito arrojada, baseada em fé, às vezes sem acreditar, às vezes sem muitas provas disponíveis, a maioria das pessoas tendem a julgar essas pessoas como loucas, como se estivessem sendo inconsequentes, imaturas ou até mesmo teimosas. Só que se a gente analisar as estratégias dos grandes investidores, todas se baseiam em fé. Afinal de contas, quando você faz um investimento, não tem como você ter certeza absoluta do futuro. Nenhum tipo de investimento vai te dar certeza absoluta do futuro. O máximo que você pode fazer é estudar o máximo possível para ter mais conhecimento sobre as empresas e aumentar as possibilidades de chance ao seu favor. Só que nunca você vai ter 100% de chance de acerto. Afinal de contas, as variáveis são muito grandes, como eu falei no início do vídeo. Então a fé, por mais que muitos tenham um certo preconceito, é um tipo de virtude
que os grandes investidores, os mais experientes e que obtiveram maiores resultados, possuem. Por mais que eles tenham mais acesso, mais privilégios e possam chegar a lugares onde os meros mortais com pouco dinheiro não chegam, eles não têm como ter certeza absoluta do que vai acontecer nas empresas. Até por isso, existem muitas empresas que eles entraram que não deram certo. Por isso, eles tiveram que fazer uma boa diversificação na sua carteira para minimizar os riscos. Então, a cada empresa que não deu certo, aquela que deu certo pagou os prejuízos e deu ainda um grande lucro a esses investidores. Só que tudo isso eles só conseguiram porque tiveram um tipo de crença no futuro e de um futuro promissor. Eles tiveram fé. E exercitar a fé, por mais que muitos tenham preconceito, às vezes pode ser a atitude mais racional que você pode ter como investidor. A fé, a coragem e a perseverança em continuar investindo em algo que a maioria das pessoas não acreditam é uma habilidade muito rara. Poucos investidores têm essa habilidade e os que têm costumam ter resultados mais expressivos do que os da maioria. Portanto, se você sonha algum dia ser um investidor um pouco mais experiente, é interessante que você treine essas habilidades. E quando eu falo isso, eu não falo como se eu tivesse atingido essa habilidade. Eu estou treinando a cada dia e é algo que, com o passar do tempo, você vai cada vez mais melhorando. Basta você iniciar dando o seu primeiro passo, arriscando um pouco mais, de forma racional, estudando as empresas, mas tendo coragem para pesar na balança, ver o que tem mais probabilidade de acontecer e dar a sua tacada, não ficar com medo de tomar a atitude. Afinal de contas, às vezes a atitude mais arriscada é não correr nenhum tipo de risco. Você permanecerá estagnado e nunca evoluirá na velocidade adequada para atingir os seus sonhos. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.